Saudações, caro telespectador, e bem-vindo a mais um episódio do espaço Histórias por Contar. E hoje vamos contar a história de um jovem que vem da província de Niassa, teve passagens por várias províncias, mas atualmente está a residir na cidade da Beira. Podemos assim dizer que é um jovem académico e que continua a investir na sua formação. Chama-se Anastácio João Tijolo. Nasceu na cidade de Lixinga, província do Niassa. No ano de 2011, saiu da cidade de Lixinga para a cidade de Chimoio, onde frequentou o seminário propedêutico Santo Antônio de Chimoio, onde participou da formação religiosa para ser padre franciscano. Já fazia rádio desde 2008. Envolvidos 4 anos no seminário em Chimoio, deixa a cidade e segue viagem para a cidade da Beira, onde foi fazer a sua licenciatura em Sociologia e continuou a fazer rádio, isto na Rádio Moçambique, emissora provincial de Sofala. Foi aqui onde também desenvolveu a paixão pela ciência, nomeadamente políticas sociais e desenvolvimento sustentável, democracia participativa, sociedade civil, boa governação. O Anastácio Tijolo atualmente é mestre em Ciências Políticas, Governação e Relações Internacionais pela Universidade Católica de Moçambique, Faculdade de Ciências Sociais e Políticas e também consultora. Estudante de Direito, investigador e membro do Secretariado de Comunicação da Arquidiocese da Beira. É tanta coisa numa só pessoa, tanta coisa num só jovem que vamos passar a conhecer a partir de agora. Anastácio Tijolo, seja bem-vindo. Obrigado por ter acedido ao nosso convite. Muito obrigado. Quero saudar a todo o vasto auditório que acompanha este programa, que uma das finalidades é contar história, e eu agradeço a equipa de produção por, no entanto, me escolher para contar a minha história. E acredito ou espero que possa valer alguma coisa ao contar a minha história, e mais uma vez muito obrigado. Exatamente, Anastácio, fizemos aqui uma pequena apresentação daquilo que Anastácio é e também desde o período em que saiu de Niassa. Gostaríamos de saber primeiro quando nasce, exatamente, a data do seu nascimento, em que hospital nasceu, se ainda se lembra. Prontos, para as mulheres dizem que idade é um mistério, né? E nós, como somos homens, acredito que nós não tenhamos esta vantagem. Eu nasço em 1994 num hospital central, que na altura era provincial da cidade de Lixinga, em Lixinga, no bairro Prédio 24, o prédio mais grande, que tem simplesmente 3 andares. 3 andares, sim. O prédio mais grande tem 3 andares. Sim, tem 3 andares. Não vamos negar. Okay. E quando eu saí pela primeira vez da cidade de Lixinga e vi os outros prédios, fiquei muito assustado, porque o nosso prédio mais grande da cidade de Lixinga, estou a dizer, a nível da cidade, tem 3 andares, que é o prédio 24, e o mesmo prédio está na minha zona. Então, para nós ver outros prédios maiores de andar que nem aquele só era nos filmes e nas novelas. Exato. Então, o prédio tem 3 andares. Fala-me da infância deste jovem. Prontos. A infância foi algo muito maravilhosa, porque não faltou a brincadeira da neca, a cabra seca e outras atividades que fazem parte da infância de qualquer adolescente ou qualquer criança. O diferencial, ou a palavra de ordem do diferencial de mim para com os meus pais, era a componente de estudar. Este verbo nunca faltou, por isso que toda a malta da minha geração está espalhado pelo país, porque os verbos dos nossos progenitores na altura era estudar. Brincávamos na famosa Lagoa da Redonda, na cidade de Lixinga, mas esta componente de estudar nunca faltou. Tive brincadeiras, como eu disse, como qualquer uma outra criança.
E foi uma infância muito feliz porque não tinha os dispositivos que nós temos hoje. Eu me refiro do telefone e outras coisas. Na altura era mais o Walkman, o aparelho que nós escutávamos a música com o rádio cassete. E eu tive uma particularidade muito interessante porque meu pai é técnico da Rádio Moçambique. Então, com os gravadores que ele andava com ele, eu tinha acesso a escutar, no entanto, as músicas que ele trazia e fazia também, eu diria, o meu quarto já tinha uma amplificação sonora por conta dos aparelhos dele. E outra coisa que marcou, sou muito amante da música, era música, porque na minha zona eu me recordo, tinha uma banda em que aos finais de semana nós ouvíamos a música, mas a música tradicional. E como qualquer criança da cidade de Lixinga, quando chegou a minha fase da adolescência, passei pelos ritos de iniciação, que também foi uma fase de transição que da parte que eu era criança, mas para uma preparação já adolescente e jovem. Então foi, em resumo, foi esta característica que marcou-me enquanto criança, mas não posso deixar de frisar que a minha infância foi mais de contemplação qualquer uma outra coisa. Era uma criança muito preguiçosa, mas era mais contemplativo, gostava de entender o porquê das coisas. E isto caracterizou-me e até hoje sou assim, gosto de entender o porquê das coisas. Ok. É o primeiro filho? Sim, sou o primeiro filho depois da minha mãe, depois dos meus pais terem perdido 3. E veja que eu nasço com 7 meses. E segundo a história que me Nasce contam... prematuro, neste caso. Exatamente. Segundo a história que me contam, dizem que eu não tinha probabilidade de viver. Havia pouca esperança. Exatamente. Por parte dos pais. Exatamente. E foi por aí, foi por esta graça que, no entanto, eu fui batizado pelo antigo bispo Dom Luís Gonzaga, um bispo que passou pela cidade de Lixinga há muito tempo. E ele batizou-me, deu-me o nome. Na altura não era Anastácio como é agora, era Lactácio. Lactácio. Ele batizou-me assim, Lactácio José João. O João era do meu avô, o José era o nome dele. Então ele batizou-me porque tinha nascido com esta idade. Então ele acreditava que depois do batismo, no entanto, eu podia continuar sem nenhum problema. E graças a Deus sucedeu. Isso contam os meus pais. Graças a Deus sucedeu. E cheguei até hoje e não acabei perdendo a vida, como assim diziam os médicos, mas um milagre e uma graça. Exato. Sim, E está com muita saúde. Muita saúde, firme e forte, como eu tenho dito. Exatamente. Os seus primeiros passos na carreira estudantil, em que escola começa? Meus primeiros passos na carreira estudantil dei na escola primária completa, a luta continua, na cidade de Lixinga. Uma escola muito famosa na altura. Em Lixinga, como uma cidade muito grande, os bairros são muito grandes, é normal que daqui até Manga seja um único bairro. Então, em cada bairro é característico para uma escola, ou ter uma escola. Okay. Então, da primeira à quarta classe, eu fiz na escola primária A Luta Continua. Da segunda, porque eu era muito indisciplinado e me envolvia em muitas lutas, e minha mãe, como também de profissão, era professora, e na altura ela dava aulas na escola Amílcar Cabral. Então, na quarta classe, depois dela ouvir muitos problemas que eu protagonizava, ela preferiu ou decidiu que eu pudesse me juntar na escola onde ela estava, para ela ter o controle. Ter o controle, okay. Foi daí que, quando eu estava a fazer a quarta classe, então juntei-me à escola onde ela era professora, porque ela acreditava assim ia ter o controle de mim. Então fiz a minha quarta classe até a oitava classe na escola Amílcar Cabral. A oitava, nona, décima classe nós estudamos ali como escolas anexas, porque estas 3 classes aconteciam numa escola secundária de nome Muxenga. Então fiquei lá e foi lá onde eu me tornei primeiro chefe-geral da escola secundária onde eu estudava. Foi lá onde começou a questão da liderança. Okay. Então fiquei chefe-geral. Primeiro fiz estas 3 classes e verifica, nesta altura
em todas as festas de 1 de junho eu sempre organizava um convívio entre as colegas. Foi lá onde surgiu o Boyline, como músico, mas também como um representador, um autor. Foi lá onde a primeira vez o Tio Iado também fez o seu teatro. Um dos grandes humoristas. Exatamente. Não é? Acho que foi quando estávamos na 5ª classe, mas foi lá onde eu dei um papel a essas pessoas, porque eu era chefe geral. Então, meu principal objetivo era criar grupos culturais para apresentar no dia 1 de junho, o Dia da Criança. Então, fiz a minha escola primária, a secundária fiz na mesma escola, com salas anexas, na escola Muxenga, e o ensino pré-universitário fiz na escola Paulo Samuel Cancomba, que na altura era a única a nível da cidade, a não ser a nível da província. E daí comecei as viagens. Exato. E a primeira viagem para fora de Lixinga acontece de forma até, digamos, eu vou nessa, não sei para quando voltar, foi quando foi a Chimoio. Sim, foi quando foi a Chimoio por conta de uma coisa inusitada que eu digo curiosa. Graças a Deus minha mãe foi uma senhora que, ela era apegada a mim, mas foi aquela senhora que dizia, se é algo que te vai fazer bem, está tudo bem. Eu, até hoje são os meus vizinhos, convivia com 3 jovens, que eram, vamos lá, um dos meus vizinhos, que eram muito inteligentes, super inteligentes. O primeiro teve a bolsa de ir à Rússia, foi lá fazer a sua licenciatura em Medicina Geral. O segundo foi fazer hotelaria em Inhambane. E minha mãe sempre dizia, olha eles, quando é que você também vai me orgulhar para sair aqui da província e eu também dizer para as minhas amigas que eu tenho um filho na província tal ou no país tal? Eu dizia, eu também vou sair daqui, não sei como, eu vou sair. Bom, primeira oportunidade que eu tive para sair da cidade de Lixinga foi uma bolsa que eu tive enquanto chefe-geral da escola secundária de Muxenga para a Tanzânia, mas não deu porque eu não tive os vistos em altura. Okay. Mas também nós estávamos muito expectantes porque a bolsa era para a Tanzânia e era num país africano, era próximo de casa. Sim. Então não ficamos muito aliciosos. Então, quando eu ultimo a 12ª, eu estava muito ligado aos padres diocesanos na altura, que é um dos padres muito famoso, o padre Monsenhor Miqueias, eu era o acólito particular dele, andávamos em comunidades e paróquias, e eu decido emigrar, e eu converso com ele, padre, eu quero sair da província e quero ser padre. Ele disse, sim, você quer ser padre? Eu disse, sim. Mas que congregação? Eu disse, qual é a congregação que se estuda muito e quando se chumba, você volta para casa? Ele disse, das congregações são 3 que se estuda muito. São os consolatas, os jesuítas e os franciscanos. São congregações mais terríveis a nível mundial. Eu disse, está bem, eu quero numa das 3, mas que seja aqui ao redor, porque eu quero sair de casa. Minha mãe sempre fala que se sentiria feliz e eu quero sair. Não sei, se eu ser padre, serei, se eu também não ser, e volto. Ele disse, ok. Ele fez o Lobes, ela era um padre que tinha muitas influências a nível do país, foi um dos primeiros padres de Moçambique diocesano. Ele conseguiu influências com o reitor do Seminário Propedêutico no Chimoio e mandou-me lá, isto em 2011. Então fiz o pré-seminário, o segundo, o terceiro. Foi a minha primeira vez que eu saí de Lixinga. E veja, eu passei por Malawi. Quando eu cheguei em Tete, quando eu comecei a ver os prédios em Tete, eu tirei a minha cabeça para espreitar, porque já não estava a acreditar que de fato estava a ver prédios mais maiores. Mais altos. Sim, mais altos que aquilo que estava na minha província. E cheguei em Tete, me aconcheguei e dia seguinte continuei com a minha caminhada para Chimoio. Chego no Chimoio, terra nova, mas com características climáticas já o do Niassa, não tinha muita diferença. Cheguei no seminário e me apresentei. O desafio ali era estudar. Você sabe, nos corredores os padres exigem muito. Exato. Então comecei a minha trajetória a partir do Chimoio. Fiz o meu primeiro ano. No primeiro semestre, eu tive um aproveitamento não muito bom, porque era tudo novo.
pressão, a convivência. E o ser padre, a formação sacerdotal e a formação civil numa universidade é muito diferente, porque a dinâmica é outra, o jeito de ser e estar é outro, tem outras exigências, porque estão a formar um religioso, não estão a formar alguém civil. Então tudo é diferente. Então eu estava saindo de uma vida para outra. Então eu estava neste processo de transformação. O primeiro semestre foi algo interessante, tive dificuldades. Segundo semestre comecei a me integrar e eu era muito amigo do meu reitor, o Frei Miguel, que desde já eu mando um forte abraço. E começou segundo, terceiro, quarto, terceiro, quarto. No quarto ano eu decido que não, eu já não posso continuar, porque já no quinto ano eu ia fazer os primeiros votos, eu ia ter uma ligação sacerdotal, ia fazer os primeiros votos. Então, depois de muita reflexão, eu disse que não é que eu posso servir em outros lugares diferente daqui. E conversei com ela, uma conversa muito sábia e amigável. Eu disse, está bem, seja feliz lá onde fores, mas nós estamos aqui. E foi esta minha trajetória para Chimoio. É verdade que estando no Chimoio houve saídas para Lusaka, Inhambane, e por todo o Chimoio, mas uma das principais finalidades foi esta formação religiosa. Ok. E ganhamos valores religiosos que até hoje fazem-me diferente de muitos outros jovens socialmente. Por isso que em conversas assim que eu tenho com pessoas que também tiveram a formação que é minha, eu digo que por vezes eu penso que todo jovem devia passar por lá. Porque de fato lá há uma formatação terrível, preparar o homem para a vida. Então foi esta característica enquanto nos moro. Então depois desta conversa, quando decide sair, 4 anos depois, ficou de olhos postos na cidade da Beira para a sua formação? Não, porque quando eu decido sair, um dos primeiros exercícios era primeiro convencer o meu tio. Meu tio foi vice-reitor para a área acadêmica aqui na UCM, o padre Rafael Sapato. Era convencer a ele, porque meu tio é padre. Então foi convencer a ele. E ele convenceu a minha mãe. E um dos exercícios que meu tio disse é: se tu sais, deves definir onde é que vais, o que é que tu vais fazer. Exato. Então ele deu-me esse exercício. Eu disse que eu queria continuar com os meus estudos acadêmicos, porque também foi no seminário que eu decidi, ou que eu encontrei esta paixão pela ciência, mas que eu queria envergar em sociologia ou direito. Eu disse que eu queria fazer a licenciatura em sociologia, quer na UEM, quer na Beira. Na Beira. Ele, como é que vais fazer? Eu vou concorrer para os exames de admissão. Eu já estava muito preparado, porque no seminário nós temos o latim, que é a língua oficial, enquanto na formação. E o latim é a base da língua portuguesa ou das línguas românicas. Português, francês, catalão e as outras fazem parte do latim. Ok. Eu disse, eu vou preparar-me para o exame de português, história. Nós tínhamos história de Moçambique, história universal, história africana. Vou me preparar e vou concorrer. E eu me inscrevi naquele ano para o UEM, assim como a Unizambese, para concorrer aos 2 cursos, Sociologia ou Direito. Então, eu concorri e, graças a Deus, deu certo, admiti para o UEM e na Beira. Então, primeira semana foi a semana do desafio, onde é que eu ia estudar. Nos 2 sítios? Nos 2 sítios. Em que entre esteve Maputo, aprovado? Exatamente, Ok. ou Beira. É verdade, o que chamava muito era Maputo, porque Maputo é capital. É capital. Mas também, na capital, meu tio, padre, e assim minha mãe, tinha medo porque eles diziam que com facilidade eu podia me desviar, por ser muito agressivo. Beira, tínhamos vantagem porque o padre Sapato, que é meu tio, estava aqui na Beira e estava na UCM e ele podia me controlar com muita facilidade. Então, eles conversaram em paralelo, que eu não entendi, só me deram a decisão, disseram que eu tinha que vir para Beira. E eu cheguei aqui para Beira, o padre Sapato recebeu-me, eu fiquei na reitoria, acho que durante 3 meses, a não ser 2 meses, na reitoria da UCM, com ele. E depois ele largou. Largou por quê? Porque eu já estava acomodado. Exato. Eu tinha uma casa para ficar, tinha comida de borla, tinha um motorista para mim.
Tinha internet, tinha computador, então as coisas estavam assim. E eu me recordo do meu tio quando me apareceu, ele disse, chegou um tempo que nós precisamos deixar a águia voar. Então chegou a tua parte, chegou o dia para você voar, então tem que procurar a tua casa, tua comida e você viver. E eu estarei aqui. Então foi assim. Então, se dependesse de mim, eu estaria no Maputo, porque eu queria captar. Mas aquele momento em que o seu tio chegou e disse para si que é o momento em que temos que deixar a águia voar e agora é chegada a vez de eu deixar de voar. Em algum momento sentiste abandonado por alguém? Claro, claro, claro. Sentiste? Eu não entendi, porque aquilo bateu-me. Eu já estava, eu era dependente e aquilo foi depois de um semestre. Olha aqui, depois daquele semestre ele ofereceu-me um computador, porque eu me saí muito bem na universidade. Então, eu já tinha criado um hábito, eu sabia que tenho transporte, já não ia me preocupar com aquilo. Então, quando ele disse que tem que sair, eu me senti mal, eu fiquei um mês sem falar com ele. Ele mandava mensagem, eu respondia por cumprir, mas eu não estava a falar com ele, porque eu me senti, mas afinal de contas, cadê a familiaridade? Sim. Mas mais tarde eu compreendi que ele estava preocupado com o meu desenvolvimento, porque nem o cargo que ele tinha como vice-reitor era eterno, que um dia ele podia deixar, e com a minha dependência eu podia sofrer. Então aquilo foi algo previsto que mil vezes eu desmamentar o miúdo agora enquanto é tempo. Sim. E quando eu sair isto aqui não ter problema, do que eu depender o miúdo aqui comigo e depois amanhã ter problema. E veja, depois de 2 anos, acho 2 ou 3 anos, ele, no entanto, foi destituído, ou acabou o período de gestão da universidade, ele teve que deixar, teve que continuar com os seus afazeres. E quando eu recebi aquela informação, é verdade que eu fiquei triste, mas eu já estava em outras andanças. Isto quer dizer a independência da parte dele. Então, eu acredito, se ainda eu estivesse com ele, claro, aquela queda seria dele, mas também seria da minha parte, sim, porque eu já tinha uma dependência super total, quer econômica e emocional, enquanto meu tio e gestor da universidade. Ok. E depois forma-se em Sociologia. Sim. Formo-me em Sociologia na Universidade de Zambeze. Nós fomos o segundo grupo após a introdução do curso e lá eu começo a ter referências muito boas na academia. Uma das referências foi da professora Ana Piedade, que tanto contribuiu nesta visão de pesquisa e extensão universitária. O professor Maperra, que deu-me aula, mas também criamos uma amizade muito boa e ele me introduziu neste mundo acadêmico. E o professor Nobre dos Santos, que foi o antigo reitor, que enquanto nos dava aula, mas criava esta abertura que nós não podemos ver a sociologia como um curso em que nós temos que estar associado a uma universidade. Por exemplo, eu dou aulas sim, mas eu não vejo que o dar aula é a finalidade da sociologia. Eu prefiro estar como investigador que um professor universitário que tem uma sala para dar aulas, porque no final do dia o sociólogo é aquele que vai desvendar vários mistérios, vários fenômenos que acontecem na sociedade. Então, esta paixão pela academia, este desenvolvimento, este gosto pelo mundo da ciência, foram protagonizados por estas pessoas que até um certo ponto contribuíram bastante para esta abertura holística do conhecimento. E eu não sei se eu posso dizer, graças a Deus, que nós fomos um grupo sortudo, que agora não se verifica. No meu primeiro e segundo ano, eu tive mais aulas com professores doutores do que agora que, por exemplo, um licenciado, não que seja bom, porque depende muito das condições do que a universidade tem a dar, mas hoje em dia é muito difícil ou é deficiente encontrar, por exemplo, no ano inteiro em que os professores doutores sejam todos exatamente a dar a licenciatura. Então, foi assim, a Universidade de Zambeze foi uma segunda casa que acolheu-me e acolheu-me muito bem. Eu fiz o meu curso e saí em tempo recorde. 4 anos terminei, graduei-me e saí. Ok. E depois pensa em fazer mestrado? Sim, penso em fazer mestrado. Eu queria fazer já no ano subsequente o meu mestrado e já tinha dinheiro, mas acho que conhece o Matralha, que também é um grande nosso amigo. O Matralha disse que eu devia parar e refletir o que eu queria fazer de verdade, porque na altura eu queria até fazer um mestrado
que eu só queria fazer para ter o título de mestre. De mestre. Sim. Mas ele disse, não, calma, descansa, tenta entender em que você pode ser útil como especialista. Eu, depois da minha licenciatura, fiquei 3 anos a refletir, a tentar entender. É quando eu decido, não, eu tenho esta veia política, governação, e eu acho que posso, no entanto, me dar muito bem. E, na altura, a Unilo Congo estava a introduzir um mestrado em Ciências Políticas e Estudos Africanos. Analisei, quis me inscrever, mas eu não estava a me sentir muito adequado para aquilo que eu queria. Depois de um tempo fui fazendo análises, vasculhas, eu descobri o mestrado em Ciências Políticas, Governação e Relações Internacionais. O mestrado que quem menciona é a UCM, Faculdade de Ciências Sociais e Ciências Políticas e Sociais, em Quilimane. Eu disse, é este aqui. Então, é distância, é desafios, é estar lá em paralelo. Eu disse, mas não, tem que ser este aqui. Então, decidi me inscrever. É verdade que as cadeiras curriculares todas já estão no fim, agora estou no processo, entanto, da produção da dissertação, mas a qualquer momento a coisa sai. Então fiz o mestrado, porque eu sou amante da política, mas que há uma necessidade intrínseca nos dias que correm, entender os fenómenos políticos, porque há quem diz que para governar não é preciso estudar, mas não, é preciso estudar. De como está em Moçambique nos dias que correm, há uma necessidade de termos especialistas adequados para responder a estes fenómenos. Então, sociologia política, eu acreditei que podia ser um casamento muito interessante e eu decidi, vamos lá, caminhar neste mestrado que está-me a ser muito útil para interpretar os fenómenos políticos atualmente. Ok, e esta paixão pela comunicação também, que é outra coisa, sim. Que o Anastácio Tijolo já vem fazendo. Falou-me de que o seu pai é funcionário da Rádio Moçambique, sim. do setor técnico. Então, isto vem mesmo por este facto também de ter alguém que tenha um contacto permanente com a rádio e também interessou-se por isto e começa a fazer a rádio, sobretudo na Rádio Moçambique, emissora provincial, onde fez por um tempo, mas sempre volta quando tem disponibilidade. Nem por isso, porque a ideia do meu pai me meter na rádio, mais particular no setor da criança e adolescentes e jovens, foi porque eu era muito indisciplinado, era um tipo que eu causava problemas. Então, meu pai o que fez? Lá tem crianças e tem alguém que pode, no entanto, educar. Então, ele apresentou à coordenadora, tenho esse tipo é muito malandro, estou a pedir me ajudar. Então, eles me receberam. E foi daí que eu desenvolvi a paixão pela rádio. É verdade que isto contribuiu porque eu via meu pai não metia voz, só era aquilo, mas eu quando ia lá ao serviço, meu pai tinha o hábito de, quando trabalhava às 12, pedir comida, até hoje. Nós íamos deixar a comida lá, então a técnica é a parte onde divide entre o estúdio e a técnica. Exato. E eu via pelo vidro os locutores já a falarem, a pôr música e tal, e, enfim, eu desenvolvi esta paixão. Então, com a exigência do meu pai, faça parte do setor para, no entanto, ajudarem ele a mudar o comportamento. Eu me recordo, fui apresentado na altura ao Eduardo Caponda, Albino Vintan, Tia Senat, que era a coordenadora, e ao Gerson Alexandre, era para que eles, até um certo ponto, contribuíssem para que eu, ao menos, diminuísse a minha maneira de ser e estar. Ele acreditava que com aquilo eu podia sentir vergonha. E foi assim, eu entrei, e é verdade, eles conseguiram controlar, mas desenvolvi também esta paixão de comunicação. Pouco a pouco, é verdade que enquanto em Lixinga saí muito prematuro, não posso cá negar. Eu vim amadurecer na Beira, porque na Beira tem uma escola terrível de comunicação. Eu, a nível de comunicação, eu amadureci aqui na Beira e eu reconheço Beira e isto já deixei em aberto. Foi aqui onde eu começo a dar de uma maneira feroz o meu ABC de comunicação. Por isso que quando eu saio para aqui, começo a comunicar, muita gente que me ouvia no Niassa e quando começou a me ouvir a posterior, a partir dos programas da Antena Nacional, eles não acreditavam, porque, mas como? Este saiu assim e, se fores a ver, nós da cidade de Lixinga temos um sotaque muito nosso. Exato. Uma maneira de se comunicar
erradamente, mas por força da nossa língua materna e do nosso sotaque, que também acaba influenciando. E não é fácil, de uma hora para outra, você conseguir articular a língua portuguesa de uma maneira correta. Temos dificuldades que são muito nossas. Então, com a Escola da Rádio em Sofala, com a ajuda do Rogério Matralha, enquanto chefe das emissões, chefe do setor, e outras pessoas aqui a nível da Rádio Moçambique, eu comecei a trabalhar nisto até a altura em que eu estive na rádio e fiquei o comunicador que eu fui enquanto na rádio, mas esta comunicação que hoje me ajuda para fazer comunicação em conferências e na academia. Exato. Então é uma ferramenta que não só ajudou-me, ou me ajudou enquanto na rádio, mas é uma comunicação que me ajuda hoje enquanto acadêmico. Porque para ser um bom acadêmico você tem que saber comunicar. A comunicação é a regra do jogo para convencer o seu interlocutor. Então é uma ferramenta que aprendi a partir da escola de comunicação da rádio em Sofala, mas que também eu levo e agrego valor junto com a academia, sai uma coisa brilhante. Exatamente. Estamos à conversa com o Anastácio Tijó. Estamos aqui a conhecê-lo a pormenores, um jovem que sai da província de Niassa, nasceu em Lixinga em 1994 e a sua primeira saída de Lixinga foi quando rumou à cidade de Chimoio, uma viagem que teve que passar por Malawi e a seguir Tete, onde começou a ver os prédios mais altos depois dos 3 andares da sua cidade em Chimoio. Foi sim ter uma formação para depois ser padre. Depois dos 4 anos pensou melhor e achou concorrer para 2 universidades, neste caso a UIEMA e também a Unizambese, na cidade da Beira. Passou em todas e depois a decisão foi vir a Beira para prosseguir com os seus estudos melhor. É na Beira onde se encontra até hoje. É um jovem acadêmico, um jovem comunicador, um jovem com bastante conhecimento, um jovem que tem muito a dar e que certamente o país precisa. Anastácio Tijó, nós agradecemos a sua presença, ficamos a saber um pouco mais daquilo que é a sua trajetória, de uma forma mais resumida, porque acreditamos que se fosse para contar tudo, levaríamos ainda muito mais tempo. Sabe que mesmo antes de cá ter estado, eu liguei para si e emocionei-me com alguma história que eu vi, ok, tudo bem. Anastácio, queremos desejar a si sucessos na sua caminhada, que sempre que precisar, a NSTV tem um espaço para poder partilhar o seu conhecimento, deixar ficar aqui o que pensa. Bom, eu que agradeço a equipa de produção pelo convite e eu acredito que com jovens como eu, nós podemos construir Moçambique e queria congratular por essa iniciativa desta televisão e desejar muito boa sorte, muita força, porque precisamos de jovens com este dinamismo e precisamos mostrar que o nosso Moçambique não é aquilo que nós vemos. Moçambique é muito mais, existem jovens com iniciativa e iniciativa de género, uma necessidade de saudar. Mais uma vez queria agradecer à equipa de produção, a Silo Estima, e desejar também muita boa sorte nas vossas produções e assim que justificar eu estarei aqui com muita alegria. Muito obrigado, Anastácio Tijó, foi o nosso convidado para o dia de hoje. É desta forma que encerramos mais um episódio do Histórias por Contar. Contamos a história do Anastácio Tijó, este jovem natural da província do Niassa. Antes mesmo de fechar, eu vou perguntar algo que tenho estado a ouvir e ele, sobretudo, nas mensagens que vai enviando, quando vamos conversando, depois aparece lá no fim, Chilambo Cheto. O que quer dizer isto? Pronto, é um pseudônimo que eu uso que é da nossa... é algo que nos identifica, né? Nós temos aquela concepção que natural não treme. É verdade que muitos dizem que provém de Nampula, mas começou de lá. Natural não treme. Esta terra é nossa. Chilambo Cheto quer dizer a terra é nossa. Sim. Então, Chilambo Cheto, terra nossa, natural não treme. Muito obrigado.
Chilambo Cheto.